Boa tarde, mediadores e conciliadores da PAMEC, comunidade de mediadores pelo Brasil. Mais uma entrevista a nossos mediadores. Hoje recebendo a Andréia em nossa sala virtual. Antes de a gente iniciarmos a nossa entrevista, a gente tem uma notícia desagradável, então eu gostaria de desejar aqui para a Renata, que esteve aqui, por coincidência, uma semana atrás, né? Uma terça-feira passada, ela e o Afonso super felizes. E, infelizmente, a Renata, a Rê, perdeu a mãe nesse final de semana. Então, a gente já mandou nossos sentimentos pelo Facebook, mas eu quero desejar para ela, para a família, né? Nossos sentimentos, força. É a vida, né? Vida que segue. Bom, e antes de passar para... Opa, Rosângela Sequim, que legal, que bom que você esteve aqui, Rosângela. Te mandei hoje um e-mail, estou devendo mais um e-mail para você. Que bom que você está participando aqui. Isso aqui virou uma comunidade, que olha, a gente fica feliz, né? A gente quando imaginou, né, Natália? Desde o ano passado, isso aqui, desde o ano passado, a gente não imaginaria o sucesso que ia ser. E amanhã nós temos uma entrevista com Marcelo Rodante, né? Uhum. E a novidade é o seguinte, a gente vai estar no Facebook e no YouTube. Então, quem puder assistir, assistir a entrevista é interessante, além dos nossos colegas aqui, né, nossos mediadores, é interessante também a gente ouvir também essas pessoas que já têm um destaque na vida profissional, né? Eu não vou citar nomes, eu vou só citar amanhã o Marcelo Rodante, mas é importante, porque são experiências de vida, né? Acho que cada um, uma coisa que a gente aprendeu nesses desde julho, cada um a gente aprende, a gente sempre está aprendendo. É impressionante. A gente, né, com a Azul na sexta-feira foi fantástico. Né? A gente sempre está aprendendo. É interessante. E eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender também muito com a Andréia. Então, amanhã, YouTube, quem puder, entre no YouTube. TV Apamec. TV Apamec. E aproveite e se inscreva no canal. Não vai pagar nada, é só se inscrever. E aciona o sininho, todas. Bom, falei demais hoje, hein? Natália. Olá, colegas, mediadores, conciliadores. Que bom que estamos hoje aqui mais uma vez. Hoje uma convidada muito especial, Andréia Bussabi Paternost. Olha, eu conheci a Andréia no finalzinho do segundo tempo, gente. Foi o ano passado. A gente foi na festa de final de ano da Uninove. Engraçado, né, Andréia? Você com tantos anos de experiência e eu não a conhecia. E aí, quando a gente conseguiu conversar um pouquinho, eu falei, puxa vida, olha só que bacana, né? Uma profissional dessas. E a gente, né, nem nos encontramos ali, né, na Uninove, acho que nenhuma vez. Mas aquele dia a gente conseguiu conversar. Então, é uma grande satisfação recebê-la, viu, Andréa? Né, ela é mediadora, advogada, atualmente supervisora dos mediadores e conciliadores no Sejusc Central e muitas outras experiências. Andréa, hoje a entrevista é sua, fique à vontade. Obrigada, Natália, obrigada, José Iglesias. Eu acolho aqui a palavra e, primeiro, com muita gratidão, né? Gratidão por vocês me convidarem, gratidão a todos os associados, né, do APAMEC, a todos os ouvintes, né, de dar essa oportunidade de nos escutar, né, estar aqui nos prestigiando. Quando, Natália, você me fez esse convite, me veio muito à mente, assim, que nós, mediadores, deveríamos, pelo menos, ser
e muitos de nós somos, tenho certeza, mestres em escutatória, né? Uhum. Escuta, né? E pergunta, e indaga. E muitas vezes eu como mediadora e conciliadora pública, né, trabalhando em Sejusques, eu percebo que pouco me escutam no sentido do poder público. Eu não tenho, ainda a gente não tem esse espaço. É como se o público ainda não conhecesse o nosso trabalho, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e é uma forma de expor mesmo, né? É um trabalho muito bonito que a gente faz como conciliadores e mediadores de conflitos. Então, muita gratidão por essa inclusão. Passo a palavra. Maravilha, André. Maravilha. Bom, vamos lá. Esse bichinho da mediação, conciliação, te pegou quando? Teve algum motivo? Que a gente vê que cada um tem uma história diferente. Qual a tua história, André? Ainda que seja um pouco longa a minha narrativa, eu vou contar um pouquinho, então, como é que o bichinho da mediação me mordeu, né? Bom, eu sou do interior do estado de São Paulo, eu nasci numa cidade chamada Jaú, né, capital dos calçados femininos. Minha mãe, Lígia Maria Bussabi, que deve estar aqui me prestigiando, nos prestigiando, tá? Ela é de Jaú, mora lá, né? Meu pai, o Alberto Paternoste, já é falecido faz muito tempo, e desde os meus 14 anos eu tenho um padrasto, que casou-se com a minha mãe, o Arari Teixeira Leme, juiz e hoje aposentado, né? Certamente essa dinâmica familiar, essa questão, o meu sistema familiar influenciou em muito a minha escolha profissional de me tornar uma advogada, né? Então, aos 17 anos, eu vim para São Paulo para cursar a faculdade de Direito, fiz faculdade lá no Largo de São Francisco. Foram anos muito felizes, com muitos amigos, baladeira, literalmente, bastante a faculdade. Fui diretora do 11 de agosto, diretora cultural, agitava as festas. Realmente foram anos muito, muito, muito importantes para mim, né? Com lembranças maravilhosas. No entanto, existia uma questão, né, que eu comecei a perceber dentro da faculdade que me incomodava. Eu sentia um sistema opressor, né, como o sistema judiciário como algo muito distante. Eu não me sentia acolhida, que é uma característica minha, né? Acolher e ser acolhida. Eu tenho essa forma de conexão com as pessoas. E isso me incomodava, né? Ok, me formei em Direito, não, na verdade, no segundo ano da faculdade, eu entrei num escritório de advocacia como estagiária, e lá, basicamente, eu permaneci por muito tempo, né? Eu comecei como estagiária, era um escritório que se chamava Serra de Oliveira e Pose Advogados, e nós trabalhávamos com empresarial, contratual, societário, basicamente, né? Então, tirando no quarto ano da faculdade, o que aconteceu é que eu tranquei a matrícula e fui morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque no escritório a gente trabalhava com muita aquisição, compra de empresas, merger and acquisition, né? Aquela fusão e aquisição de empresas, e demandava muito inglês. Então eu tranquei a matrícula, fui embora, fui morar nos Estados Unidos, aperfeiçoar o inglês. Lá eu consegui um estágio de Direito que foi muito interessante. O tempo de
que em princípio eu ia ficar por lá de 6 meses a 1 ano, acabou esticando para quase mais de 1 ano e meio, né? Enfim, depois de 1 ano e meio voltei e retornei a trabalhar nesse mesmo escritório, né? Sempre nessa área contratual, né, de negociação e assessoria jurídica em relação a isso. Bom, detalhe, né, quando eu comecei a falar que eu fiz a escolha pelo direito, existia um cantinho em mim que tinha uma vontade de também ser psicóloga, né? Eu vou chegar lá, eu falo que a narrativa é longa, mas... Fica tranquilo, André. Fica tranquilo. E quando eu entrei em Direito e cursei a faculdade, eu pensei, bom, quando eu terminar o Direito, eu faço Psicologia, no momento onde eu tenha uma fase mais tranquila, vou lá e faço a segunda faculdade. Ok. Comecei, então, a trabalhar, virei sócia do escritório, super, né, trabalhando muito, a gente tinha muitos casos, enfim. E, de uma forma ou outra, eu me deparei com as práticas de yoga nessa fase da minha vida, logo depois que eu me formei. E como eu tinha uma ansiedade, claro, uma ansiedade natural do jovem, mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa mania de perfeccionismo, de fazer tudo certo, e eu ficava cada vez mais ansiosa, tal. Quando eu fui começar a praticar yoga, até para melhorar isso em mim, eu senti uma diferença muito, mas muito grande na minha vida, na minha mente, no meu corpo, né? E me apaixonei pela prática. Bom, aí eu tinha, então, aquele momento, vou fazer psicologia, ou agora que eu me deparei com... a gente poderia chamar o yoga como a psicologia lá do Oriente, porque é o estudo da tua própria mente, né? Embora a gente pense em yoga como as posturas mirabolantes, não é isso, né? Nada mais é do que o entendimento profundo de como a sua própria mente funciona. Bom, acabei então fazendo a escolha de seguir esse caminho do yoga. Fui fazer vários cursos de formação, de instrução de yoga, fiz pós-graduação em yoga e meditação. Na época tinha um curso muito bom na FMU, em parceria com Kaivalya Dhamma, lá da Índia. Enfim, então fui me envolvendo com toda essa paixão, né, porque realmente eu adoro, com as práticas do yoga e de meditação. Nesse ponto que para mim fez uma grande diferença. Por quê? Porque eu tinha 2 trabalhos. Eu dava aula de yoga e era advogada na área empresarial. Que, em princípio, parecem mundos paralelos. Né? Difícil você... Na época, ainda mais jovem, eu pensava, gente, eu preciso encontrar uma ponte. Eu preciso, dentro de mim, unir essas duas profissões que eu tenho, né, de forma que eu consiga me sentir bem, de alguma forma, nas duas. Porque a minha mente, na época, ela tinha uma dicotomia. Ela pensava, o direito é muito materialista, o yoga é muito espiritual, e é bem espiritual. E eu vivia nessa dicotomia, né? Bom, chegou um determinado momento que essa dicotomia me pegou profundamente. Eu falei, estou cansada dessa vida de advogada, não quero mais advogar, essas reuniões, noite afora, enfim, não quero mais, quero só dar aula de yoga. Saí do escritório e abri a minha escola, meu espaço de yoga mesmo, e passei a ensinar o dia todo as turmas, né, de yoga. Bom, assim foi uma fase muito interessante, não advoguei durante 1 ano, né, só ensinava yoga. Fui parar lá na Índia, no final do ano, para 3 meses de experiências, de estudos do yoga, budismo, ayurveda, etc. E quando eu voltei para o Brasil dessa viagem de 3 meses na Índia,
parênteses, eu sou budista, né? Minha religião é budista. Eu estava escutando os ensinamentos da minha professora, minha mestre, do Dharma, do budismo, né? E aí ela explicando, a Lama Tsering, ela explicando sobre o budismo e tal, e ela fala a seguinte frase: bem, se tudo isso que eu estou falando sobre budismo é verdade, você tem que saber aplicar essa espiritualidade em todos os aspectos da tua vida. Quando ela colocou essa frase, eu virei e falei assim, puxa vida, eu não soube entender a sacralidade e a espiritualidade do direito. Eu tinha dicotomia. Naquele momento eu virei para mim e falei assim, olha só, eu vou voltar para o direito, mas eu vou voltar para o direito com uma motivação diferente. E eu usava o termo na época assim, eu serei uma advogada holística. Bom, coincidências à parte, isso não acontece, né? A sincronia do universo. Dia seguinte desse insight que eu tive, né, com os ensinamentos, toco o telefone, era o ex-sócio, meu ex-sócio, Benedito Serra, me ligando, falando, André, entrou um projeto enorme no escritório, a gente precisa de você de volta. Voltei para o escritório com esse conceito de advocacia, então, holística. Vamos lá, vou levar tudo isso comigo nessa jornada, vamos voltar com isso. E, junto disso, eu comecei, então, a tentar encontrar os elos que poderiam me trazer uma satisfação muito maior na advocacia, ainda que adversarial, de todas essas formas filosóficas mais pacíficas de ser, que é o fundamento do yoga, né? Fui estudar o Gandhi, o pensamento gandhiano, né? Então aí entrava no ahimsa, na não violência, os fundamentos dele, né? Da atuação dele, advogado e ao mesmo tempo, né? Uma atuação pacifista. E isso começou a criar um ambiente muito interessante para mim, porque eu comecei a perceber que sim, existia essa ponte. Era possível, então, eu criar essa ponte. Então, eu fui estudar cultura de paz, fui fazer cursos de formação, né, em ética, em cultura de paz, e assim por diante. E dentro do guarda-chuva da cultura de paz, um dos grandes pilares é a mediação de conflitos, né? Abracei essa oportunidade e abracei com muito amor, porque assim, eu lembro que meu primeiro curso foi em 2000 e... Gente, eu sou péssima para data, desculpem, mas eu acho que foi 2007, com o Adolfo de Braga Neto, né? Fui fazer meu primeiro curso de gestão pacífica de conflitos, lá no IMAB, com ele. Quando eu me deparei com aquilo, eu me apaixonei. Eu falei, gente, era isso. É aqui que reverbera, né? E é aqui onde eu consigo trazer esse espaço do encontro de tudo aquilo que eu queria fazer, né? Então, era uma advocacia muito mais não adversarial, de alguma forma, né? Com muito mais respeito, com muito mais verdade, né? Conseguia trazer a filosofia do yoga para isso, conseguia trazer o senso da psicologia, que eu tinha sonhos lá no passado de fazer. Então, a mediação, para mim, ela conseguiu trazer toda essas vontades internas, né, de atuação profissional. Falei que era um pouco longo, né, de encontro com a mediação de conflitos. André, você está trazendo, você foi para a Índia, você está falando de Gandhi, Gandhi foi advogado, Gandhi esteve na África do Sul,
né? Na África do Sul, onde tivemos outro grande, Nelson Mandela, também advogado, 2 lutadores, para mim são meus ídolos, né? Nelson Mandela e Gandhi. Advogados que foram advogados, né? Numa certa época da vida deles, né? Mas pacíficos, né? Lutando, pacíficos é que negócio, não passivos, né? Não vamos confundir passividade com pacífico, mas lutando, né? Inclusive, Gandhi foi o quê? O libertador da Índia, né? Do Império Inglês. Muito legal, fantástico. E aí, Andréa? Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Você falou tanto em viagem. Pelo jeito que você gosta de viajar, né? Ou não? Sim, Iglesias, você pegou no ponto. Bom, assim, né? Eu não tive filhos, né? Então eu acho que isso de alguma forma facilita, vamos dizer assim, né? Propicia esse senso de aventura, de viajar. Isso realmente eu gosto de fazer. Né? Quem me conhece sabe que eu não perco uma oportunidade para botar o pé na estrada. Eu efetivamente gosto de ir para outras culturas, porque quando a gente está de frente com outras culturas, que a gente conhece a nossa. Né? A gente está no piloto automático das coisas e a gente quase nem percebe quem somos ou como atuamos, né? Mas essa coisa de viajar, de estar em contato com pessoas diferentes, isso para mim realmente é magnífico, eu adoro. Então, sim, eu viajo bastante. Muito bom, Andréa. Só registrando aqui, a Lígia Maria Bustabi, né, sua mãe, sim, prestigiando a filha. Boa tarde, Lígia. Arlete Bustabi. Minha tia. Boa tarde. Anitta Romeu. Anitta e Levi, viu? Uma amiga, amigos queridos. Júlia Bustabi Fonseca. Entendo seu sentimento de fazer parte de um sistema opressor. Verdade. Marcelo de Paula. Olá, Andréa. E um grande amigo também, o Marcelo, um psicanalista, muito, muito querido. Que bacana. A Júlia Bustabi, ela fala saber ouvir. Verdade. A Lígia, arrasando. A Rosângela, parabéns, Andréa, pela sua trajetória e narrativa das suas experiências. José e Natália, mais uma excelente escolha para coroar as entrevistas, palestras que a PAMEC vem apresentando. E Marcelo de Paula, Andréa iluminada. Com certeza, Andréa. Olha, você trouxe um assunto tão interessante quando você falou de dicotomia. Andréa, você não pode imaginar como as pessoas estão nessa dicotomia. Ano passado a gente fez um evento e o nome era Mediador Diretor de Sua Carreira. A gente pensou, eu acho que não vai vir ninguém, que ninguém está realmente, sabe, sendo só mediador, por exemplo, né? Sim. E para a nossa surpresa, a gente recebeu muitas pessoas ali. Então, e a gente percebe isso, sabe, Andréa? Que as pessoas, elas querem muito, sabe, viver da mediação, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente sabe que não é fácil. Mas você trazendo hoje esse assunto sobre dicotomia, eu achei, assim, bárbaro, porque é um fato que está acontecendo mesmo entre nós, mediadores, né, profissionais seja advogado, mediador, seja psicólogo, mediador, mas a gente percebe, Andréa, muitas pessoas assim que realmente querendo muito viver da mediação, né? E você trazendo esse estudo, né? Porque foi um estudo, né? A sua vida foi um estudo, até você conseguir casar na mediação de conflitos tudo o que você queria, não é? Então, puxa, já te agradeço por isso, porque é um ponto que eu sinto que está pegando mesmo, né? Eu percebo, porque assim, tem uma vantagem, vamos dizer assim, do incômodo. Quando a gente consegue olhar para o incômodo da gente, a gente também consegue, com isso, um movimento
de transformar, de mudança, né? Eu percebo mesmo que dentro, por exemplo, da classe de advocacia, tem muita gente incomodada, né? E a gente tem visto grandes movimentos dessa turma de incomodados, né? Muitos dos mediadores, eles estavam incomodados mesmo. E aí perceberam que, através da facilitação do diálogo, né, da própria mediação de conflitos, você reverbera melhor, né, nessa atuação do que nessa cultura de litígio e guerra que a gente vê a advocacia tradicional, né? Então, pois é, como ir além, né, para a gente conseguir se sentir melhor com tudo isso? Porque, assim, eu certamente não vim para o mundo para fazer guerra, né? Foi necessária, talvez, em toda essa trajetória da nossa humanidade, né? Mas talvez agora a gente esteja em mãos, a gente tem em mãos instrumentos, ferramentas, como uma mediação de conflitos, como CNV, comunicação não violenta, justiça restaurativa, ou seja, são tecnologias que ou estão retornando, ou estão aqui disponível para a gente atuar de uma outra forma para a resolução de conflitos, né? E isso eu acho que, assim, resume muito esse momento que a gente está vivendo. E, através disso, a gente consegue ir além da nossa dicotomia. Com certeza. Sim, passo a palavra. Pode falar, Natália. Não, estamos pegando o gancho também do yoga, que você falou assim sobre, não é só posturas, porque o que a gente vê é muitas posturas e tudo mais, mas você também tocou num ponto importante, que tem a ver com a mente. Isso mesmo, porque assim, o caminho do yoga, né, a gente, se a gente for lá nos primórdios, a gente está falando de uma prática que tem 5.000 anos, né, então, são 5.000 anos de uma tradição, vamos dizer assim, que surgiu ali na região da Índia, onde hoje é o Paquistão, né? E era um povo muito era nativo ali dessa terra, né? A cultura de Harappa, de Mohenjo-Daro, que são cidadezinhas naquela região, e que eram os primeiros praticantes de yoga, né? E eles eram extremamente naturalistas, um povo muito pacífico, porque a região do vale do rio Indo, onde tudo isso desenvolveu, tinha muito alimento, eles não precisavam ficar lutando pela sobrevivência, né? Então era um povo bem pacífico, e aonde essa tradição se desenrolou. É claro que isso a gente está falando de 5.000 anos, foram muitas as invasões dessa região, de povos bem mais guerreiros, e isso, claro, começa a ter todo um sincretismo, né, cultural e da própria filosofia, né, que hoje o que é o yoga, ele tem toda uma evolução, vamos dizer assim. Só que quando isso chega no Ocidente, sai do Oriente e vem para o Ocidente, ele veio muito corpo, como se o yoga fosse as posturas corporais. Então, só que na base, se a gente voltar então, né, nos primórdios, as práticas de postura que você faz é para tornar o seu corpo mais harmonioso para que você possa meditar. Então, a gente não está falando como fundamento uma prática corporal. A gente está falando que a prática corporal é para construir um ambiente em que você possa trabalhar a sua mente, através da meditação. Ótimo. Natália, a Júlia aqui fez uma colocação. Isso, a Júlia Bussabe Fonseca. Vivi muito essa dicotomia também entre a engenharia e o ambientalismo, até que eu aprendi a desconstruir ideias pré-concebidas
do significado de cada uma delas, para depois construir essa relação. Parabéns, Deia, pela sua jornada inovadora de unir o direito à filosofia da paz do yoga. Olha que bacana. Obrigada, Júlia. Que linda. Pois é, né? Não sei se vocês compartilham comigo, mas a sensação que eu tenho é que a gente começa a nossa vida profissional e a gente tem um modelo a seguir. Porque os modelos que a sociedade vem nos apresentam. A gente não tem muito o que fazer, né? A gente, então o direito é isso, né? A engenharia, eu vou. Aí você se depara, né, com essa trajetória e é quase como se fosse uma moldura pequena para um quadro, que o teu quadro é maior. Sim. Né? E restringe você. Restringe. Então, o que eu acho que como a Júlia comentou, né, quando a gente reverencia, de alguma forma eu honro todas essas profissões, mas eu também reverencio e honro esse incômodo interno que me faz buscar novas tecnologias, né, para trazer mudanças para esse mundo. Uhum. É bem isso que a Júlia falou mesmo. Muito bom, Ju. Com certeza. E André, colocando a tua colocação aqui da Júlia, eu vejo o seguinte, esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso caminho. Eu senti uma certa dificuldade. Eu fui fazer direito com quase 40 e poucos anos de idade, né? 48 anos eu comecei a fazer a faculdade de direito, né? Minha segunda faculdade. E aí eu senti o seguinte, a primeira coisa, eu fui executivo, gerenciei empresa, tive minha empresa. Eu fazia muito a minha parte, além de gestão, parte comercial. Onde você queria conquistar, porque, sabe, eu já tinha feito vários contratos com multinacionais, sabe? Conversar, contar. Muitas vezes as pessoas falam assim, o que você faz? Eu bato papo. Eu ganho dinheiro batendo papo, conversando, entendeu? Eu vou numa empresa, compro tal, e o problema que ela tem, eu dou uma solução, né? Quando eu entrei fazer direito, tem alguns professores que falavam porque a gente tem que dar porrada na mesa, porque nós temos que encarar o juiz, se o juiz falar A, você já fala B. Eu falei, não é por aí. Não é por aí. Isso não é que você tem que ser submisso, né? Eu gosto de fazer audiência, mas você não precisa ser submisso. Mas você tem que se colocar, né? Urbanidade, né? É uma palavra que se usa, porque não, você tem que ser urbanidade, conversar. Né? O advogado da outra parte é ter o adversário naquela causa, não seu inimigo. Né? Eu acredito que nós temos, até você, eu estou fazendo recordar, né? Você falou de Gandhi, você falou da sua trajetória no direito, na mediação. Eu acho que o caminho é isso aí. Eu acho que o caminho é isso aí. A gente ser o quê? Quem for advogado, ser um advogado moderno. E o advogado moderno não é, sabe, você tem. Para isso, quando um cliente vai no teu escritório, ele quer solução. Ele não quer porque ele não quer contratar um guerreiro. Né? Ele quer alguém que resolva o seu problema, né? Não importa que seja. Então, eu acho que a modernidade passa por isso. Né? Eu acho que o próprio direito e a própria justiça, eu não sei, a justiça a gente é meio, sabe, a justiça, você tem grandes homens na justiça, grandes magistrados, mas a maioria, entendeu? Você fica, ou a maioria, uma boa parte, né? É como o juiz lá de Santa Catarina, eu li hoje, falei, né? Estupro presumido, culposo, sabe? É isso que eu estou lendo? Você lê 3 vezes, né? Até ultimamente você falou, que história que estupro culposo. Sem comentários. Sem comentário. Por quê? Sem comentário. O indivíduo que é empresário, né? Então você sabe.
Agora, nós no direito, né, e nós mediadores, né, eu acho que nós estamos numa fase chiquíssima. Pois é, Iglesias, o que me vem muito em mente, que realmente me faz gostar cada vez mais da mediação, são esses pilares, por exemplo, como o protagonista do conflito é quem está nele, né? Então, essa postura do facilitador do diálogo, do mediador, do conciliador, né, de devolver a responsabilidade pela solução do problema para as partes, ou para os mediandos e conciliandos, esse protagonismo, esse empoderamento deles, eu acho isso essencial, porque realmente a gente tem o paradigma, né, num judiciário que a gente está mais habituado, ao contrário, né? Não, eu estou com um problema, alguém vai resolver para mim, né? Então, essa preciosidade, né, de que não, o conflito é teu, ninguém melhor do que você é capaz, né, de solucioná-lo, né? Então, esses fundamentos, para mim, eles são cruciais. E uma outra coisa que você trouxe, né, que a gente sempre traz nas mediações, é o respeito, né? Então, com os advogados, com todo mundo, são relações respeitosas. É humano, né? Por que a gente esqueceu isso nas relações? Por que alguém tem que ficar falando alto ou ser desrespeitoso por causa de um litígio? Trazer um monte de coisas inverídicas ali, né? Então, eu acho que a gente foi criando um sistema que para mim, ele que palavra usar, ele está corrompido, né? E a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, né? Só que a gente começa na gente. Não tem um lugar, né? É dentro da gente que a gente se transforma, muda, se compromete em ser diferente. Então, eu me comprometo em ser uma advogada respeitosa, sempre considerando. Então, até por conta disso que eu acabei, e assim, detalhe, né, na minha carreira jurídica de mais de 20 e tantos anos, a gente começa com a idade da gente, né? Eu nunca fiz litígio, Iglesias. Nunca, nunca, nunca. Foi sempre a parte consultiva, e então eu não seria uma advogada feliz fazendo contencioso, né? Então, hoje, como advogada colaborativa, então todos esses métodos ou esses meios, né, modernos, de um direito moderno, respeitoso, né, em que respeita o ser humano, humanitário, eu trago para mim, com todo carinho. E a gente está vendo, eu faço o contencioso, né? Embora eu tenha até evitado, né? Eu tenho evitado. Realmente que você fala, pô, não é, sabe, isso já não é mais minha praia, né? Mas eu tenho feito, claro. E a gente está anotando, André, eu não sei, você que faz aí o Sejusc, né, o fórum aí da coisa, eu vejo o seguinte, e uma coisa, você falou desde 2007, né? Eu vejo que os colegas advogados também estão mudando a mentalidade, né? O que você acha disso? Sim. É impressão minha. Não, eu vejo que estamos quebrando paradigma, sim, né? Eu acho que começamos lá atrás. Eu comecei em 2007, mas atuar no Sejusc em 2013, né? E eu percebo, a gente vem fazendo, vocês também, todos nós mediadores, aquele trabalhinho de formiguinha, né? E esse senso mesmo, talvez por isso que eu agradeci a oportunidade de estar aqui falando, em geral as pessoas nem conhecem o trabalho de um conciliador e mediador. Eles nem imaginam, por exemplo, no meu caso, desde 2013, que eu trabalho de forma voluntária no Sejusc, né? Recebendo os mediandos, fazendo as conciliações, ou seja,
a gente atua como agente transformador, né, de uma forma muito silente. Né? As pessoas desconhecem, muita gente. É claro que os advogados sabem, né? E eu percebo que em muitas sessões de conciliação em que os advogados eles estão lá, eles dizem, puxa, que legal, que forma interessante de a gente tentar resolver isso. Não tem uma forma melhor mesmo, né? Então, sim, eu tenho visto essa transformação dos nossos colegas advogados nessa empreitada aqui. Então, a gente vai, né, espalhando isso. Legal. Andréia, Com certeza. você falou um assunto que é importante, remuneração. Obviamente, a gente incentiva, nós insistimos de propósito que há um mundo além do judiciário, sabe? Isso é uma meta, uma missão nossa. Há um mundo além do judiciário, né? Há um mundo além do judiciário. Não, a gente não ficar preso no judiciário. Olha, eu fico muito tranquilo de falar, porque eu trabalho no judiciário desde 2009, entendeu? E eu comecei a estagiar em 2002 no conciliador no JEC da Lapa. Então, eu estou muito tranquilo, continuo trabalhando e fico muito feliz na parte judiciária. Só que nós, como mediadores, a gente espera o seguinte, a gente espera, claro, tem alguns mediadores que querem trabalhar 3, 4 horas, tá? Fazer até um trabalho social, né? Mas tem uns que querem, não, eu quero abraçar isso como profissão, né? Como uma nova carreira. E aí eu vejo o seguinte, a gente tem que pensar também fora do judiciário, né? Fora do judiciário, né? Fora do judiciário. A gente sabe que o judiciário é uma porta de entrada, é uma porta de entrada. A gente tem respeito pelo judiciário. Mas, por contrapartida, a gente não vê muito respeito por parte deles. A gente vê muita conversa, muita conversa. Eu fiquei escandalizado que vocês de São Paulo não recebem até agora. Não, no seu, nós não recebemos. É um escândalo. Em outras partes, em outras comarcas, outras cidades, o pessoal está recebendo. Quer dizer, é impressionante. Aí o pessoal, para falar bonitinho, entendeu? Então, aí desaparece para falar bonitinho. Está errado, totalmente errado. Qual a sua opinião, André, sobre esse assunto? Fica à vontade. Claro, claro. Eu entendo que a remuneração seria uma forma de legitimar a nossa profissão, né? Ainda que eu faça por amor e com amor, independe, né? Eu quero dizer assim, de alguma forma, ter a remuneração é a história que eu estava falando de honrar o nosso trabalho, né? Eu percebo, eu sei que a gente vem construindo isso tudo, mudou a lei, tantas coisas aconteceram, né? A mediação vem sendo incorporada, né? E provavelmente a gente vai chegar num ponto logo, ou não sei dizer logo, mas de ter essa remuneração. Mas eu acho essencial para legitimar mesmo a nossa profissão, a nossa atuação. Eu sou extremamente a favor disso. Ainda que se alguém, ou se existem mediadores que preferem fazer isso de forma voluntária, talvez fazer algum outro programa, não sei. Uhum. Eu gostaria de dar uma opinião, Andréia. Você falou uma coisa que tudo é um estágio, né? Tudo é um estágio. Você falou yoga. A gente sabe que yoga, eu vou fazer a posição. Não, você tem que ter uma preparação, uma meditação, para você fazer, né? Até o lado corporal e o lado mental, né? E nessa parte de remuneração, a gente faz questão de falar o seguinte: desde 2003, a turma da PAMEC está reivindicando a remuneração. Quando eu falo a turma da PAMEC, não sou eu, a Natália, não. Que fique bem claro, não sou eu nem a Natália.
Inclusive, eu era mediador nessa época, eu nem sabia que existia a PAMEC. Mas eles foram lá, eles que conseguiram, através lá do Sartori, né, o presidente Sartori, o presidente TJ, em 2013, bateu o abono indenizatório, e depois foi para a Assembleia Legislativa em 2013, foi aprovado em abril de 2015, e o nosso ex-governador, Sr. Alckmin, vetou. Né? E aí nós entramos, eu e a Natália entramos com o movimento de conciliadores em 2016. Entramos pesado. Né? E, obviamente, a gente não viu o resultado. Só que o resultado aconteceu em 2018. 2019, desculpe, 2018, através da resolução do Conselho Nacional de Justiça, e depois demorou quase um ano para ter a resolução pelo TJ. Você viu como é demorado, né? E principalmente São Paulo. São Paulo devia dar o exemplo e não dá o exemplo. Pois é. Eu fico indignado, sabe? É saber que a justiça no Brasil é a mais cara do mundo, sabe? E era para funcionar. Tem mediadores fantásticos que podia, devia ser remunerado e não são. Né? E existe uma tabela, eu fico escandalizado de vocês de São Paulo, sabe? Eu falo vocês de São Paulo, que a PAMEC é de São Paulo, obviamente a sede social é em São Paulo, mas eu sou de Guarulhos, então muitas vezes eu falo aqui de São Paulo. A gente fica escandalizado, entendeu? E é tudo conversinha, sabe? Pô, isso ia acabar. Ia acabar o quê? Com a nossa união, sabe? Se a gente não se unir, a gente não vai acabar nunca. A gente vai ver só conversinha, porque há outros interesses, sabe? Há outros interesses. A gente sabe disso que a gente foi lá, sabe? Agora, outra coisa, até para eu falo isso aí, eu já fico meio até nervoso. O que a gente vê é o seguinte, o André e os colegas aqui na Centro, agora com o público já assistindo, o que a gente vê é o seguinte, o judiciário é importante, sempre vai ser importante. Nós não somos contra o judiciário, principalmente nós somos mediadores e somos advogados. Não tem nada, não é isso. Mas nós temos que conquistar a sociedade, nós temos que levar a mediação para a sociedade. Não para desafogar o judiciário. Não para desafogar. Nós temos que mostrar essas ferramentas, sabe? Para a sociedade. E a sociedade vai começar a comprar isso aí. Eu quero isso aí. Entendeu? E muitas vezes ela vai resolver, ou as duas partes, ou vão resolver entre elas, porque tem muitos casos de vizinhos que são fáceis de resolver. Ou através de nós, mediadores, né, profissionais. Né? Eu acho que não é muito difícil. Agora, o que a gente está fazendo, inclusive, a nossa missão da PAMEC, é levar isso aí, é levar essa mensagem, né? Nos meios adequados, né? Os meios adequados de resolução de conflitos. Para muitos conflitos, em geral, levar para o judiciário não é o adequado. Vai demorar muito, não vai ter uma solução satisfatória, né? E aí estão os outros meios que estão aqui para isso, né? Com certeza. Só para encerrar essa parte de remuneração, existe uma tabela. Essa tabela tem que ser respeitada. Não pode ser mais postergada. Não pode. Porque não adianta, inclusive, vir A, B, falar bonitinho. Sabe? Vamos falar bonitinho na casa do chapéu. Entendeu? Há uma tabela que tem que ser respeitada. Respeitar a pessoa que está trabalhando, que somos nós mediadores e conciliadores. Há uma tabela já, está aprovada. Nós não precisamos correr atrás de remuneração. Está aprovada. Agora, onde não tiver, nós estamos muito light. Mas daqui um pouco nós vamos começar a denunciar. Sabe? Porque hoje está tudo aqui na mídia social. Então não adianta fulano lá que é responsável e não, fala bonitinho. Pô, não fale. Haja. Tem de agir. É isso que tem que fazer, agir. Sabe? Agir. É respeitar nós. Respeitar cada um de vocês. Bom, Natália. Bom, deixa eu só registrar aqui o Merval Figueiredo. Boa tarde, Merval. A Ângela Grijó, que já esteve aqui. André é uma profissional de extrema relevância na mediação.
Rosângela Zequim, realmente absurdo, eu lamentava a decisão do magistrado, acho que foi aquela hora que vocês comentaram sobre o magistrado. A Maria do Céu, boa noite, no Rio de Janeiro não recebemos. Lamentável. Sebastião Gomes de Almeida, boa noite. Ju Martins, da Comissão da OAB São Paulo, presente. Lá já apresentei uma palestra sobre o tema, abordando em diferentes estados a realidade dos honorários. E é isso, né, que nós estamos vivendo, mas como você, né, já falou aqui, né, Andréa, tudo é um estágio, sim, não é? E vai chegar um momento que, né, esperamos que tudo vai se resolvendo da melhor forma. Eu vejo até um empenho, a gente viu aí o estudo do CNJ agora, eles também fizeram aí o ofício para os juízes, né, responderem esse ofício, para ver com opções até, alternativas ali, de melhores alternativas, de como poderia se dar esse pagamento e tudo mais. Então, assim, há um empenho, mas a gente sabe que tem limites, né? O TJ não nasceu hoje, o TJ é de muitos anos. Então, já tem lá todo o seu, né, critério, então, eu acredito que estão falando até bastante, né, dos métodos adequados. Então, mas é aquilo, né, que até o Iglesias falou, né? Então, uma coisa é o Tribunal de Justiça, que já conhecemos muito bem, onde a gente conseguiu, né, obter experiências, mas a gente sabe também que existem limites, e não acredito que vai ser da noite para o dia que as coisas vão realmente, né, mudar. Mas eu acho que a gente está no caminho. Mas o ponto também é a gente como instituição, né, acho que é por isso que também existem aí muitos órgãos que a gente sente vontade mesmo de ajudar, né, André? Acho que a gente tem essa propensão natural, né, de fazer o bem, né, de levar boas palavras, de levar o ensino da escuta. Acho que a gente tem, eu acho que só no nosso trabalho, nem se envolver tudo isso, já eu acho que é um grande ganho. Eu acho que a gente ganha falando sobre isso mesmo, sobre o nosso trabalho, né, como nos transforma e como a gente fica sensibilizado, né, quando a gente vê que a pessoa entrou carrancuda e de repente sai de outra maneira. Você não acha, André? Sim, né? Sim. As pessoas, em geral, eu percebo isso, né? Os mediandos, quando chegam, eles estão carentes de escuta, né? Então, mas é claro que a gente se apresenta, né? Tem toda uma forma da gente estabelecer o rapport, a conexão, mas você percebe que quando você dá a palavra, né, que vontade que eles têm de se colocar, né, de expressar, de colocar, de trazer as questões. Então, esse espaço, né, criado pela conciliação, pela mediação de escuta, de uma escutativa, né, porque eu não sei o quanto quem está nos assistindo entende muito bem a dinâmica de uma mediação de conflitos, né? Então, o mediador, ele facilita diálogos, né? Ele não decide nada. Então, geralmente, as partes, os mediandos, os conciliandos, né, as pessoas em conflitos, chegam à nossa frente, eles estão num estado de guerra muito grande já. O conflito já está instaurado, eles se odeiam, nem se falam, a comunicação foi completamente interrompida. Né, e as nossas técnicas é exatamente para reaver, né, essa conexão, essa escuta, né, e de repente eles começam a se olhar, a se comunicar, e a gente vai pontuando, né, saindo das posições, como a gente fala, né, do topo do iceberg, vai tentando entrar um pouquinho mais nas motivações e nas necessidades de cada um, para uma construção de uma solução, né. Então, são sessões, assim, que são extremamente de transformação, né, e a gente percebe que todos nós nos transformamos ali. Não tem preço, né, Andréia? Não tem preço. Não tem preço. Essa idiosincrasia ali que a gente cria entre nós, essa conexão profunda, e eu não saio igual, ninguém sai, saímos todos diferentes, uma outra construção. E até a Júlia comentou alguma coisa ali atrás, quando ela falou da desconstrução. Eu acho que é muito mais isso, né? A gente ali desconstrói
um monte de histórias que foram construídas, né, para ir naquilo que importa, para trazer uma solução. Com certeza. E só registrando aqui a Daniele Précoma. Andréa, parabéns, muito merecida a sua colocação. Obrigada, viu? Rosângela, obrigada. A Dani é uma amiga muito querida e a gente tem um trabalho lindíssimo na Comissão de Direito Sistêmico na OAB de Pinheiros. Eu falo que o sistêmico, para mim, me trouxe essa vontade de pertencer, né, às OABs, a estar lá. E a gente tem uma comissão muito engajada. A gente se reúne constantemente. É claro que agora com pandemia não, mas a gente faz constelações entre nós. É uma comissão muito atuante, muito boa lá na OAB de Pinheiros. E a Dani, essa que você acabou de falar, ela é a presidente dessa comissão. Legal. Bacana, olha, obrigada. Aproveitando, olha, que trabalho bonito está fazendo o nosso presidente nacional da Ordem dos Advogados, né, Santa Cruz. Está fazendo um trabalho bonito. É importante. Como é uma entidade como a OAB, que a gente tem a felicidade de participar, como está fazendo, como é importante para uma sociedade, né? É fundamental para a sociedade. Andréa, voltando aqui, já estamos quase encerrando já, voltando agora à mediação. Que tipo de mediação você gosta? Eu sei que você tem uma larga experiência na parte empresarial. Né? Que tipo de mediação que você gosta, que você fala, bom, aqui é minha praia? A mediação familiar, Iglesias. Eu tenho todo esse percurso, né, no direito empresarial, o lado humano, né, da mediação familiar é onde eu realmente me encontro. Né? Então, eu faço muito divórcio, né, por exemplo, mas é a área familiar mesmo. Que bacana. Você faz no Sejusc ou no fórum? Eu faço no Sejusc, os divórcios no Sejusc, mas também atuo na área de mediação privada, né? Então, eu atuo no Sejusc da Barra Funda e na Uninove, né, Natália? No Sejusc da Uninove, onde nós nos conhecemos, eu e Natália. Fora isso, eu tenho eu tenho uma advocacia, eu sou autônoma, né, mas eu atuo na parte extrajudicial, né, em advocacia colaborativa, também como mediadora e conciliadora privada de conflitos. Então, todos esses meios adequados que não o litígio contencioso, eu atuo. Legal. Andréa, eu fiquei um pouquinho curiosa quando você falou do yoga, quando você falou sobre ansiedade, né? Porque, gente, ansiedade não é fácil, não. Não é mesmo. Tem algum exercício, alguma coisa para a gente trabalhar nossa mente, Andréa, com a yoga? Não sei se tem alguma coisa que pode ajudar, uma dica. Para. Vamos ver, André, vamos ver os honorários primeiro. Porque, olha, a ansiedade é dura na queda, viu? Olha, eu completamente entendo, Natália, o que você está me perguntando. Por natureza, eu sou uma pessoa muito ansiosa. A gente tem várias técnicas, né, para utilizar para amenizar a ansiedade. Ainda que a ansiedade é algo natural, né? Mas tem um ponto onde extrapola, né? E esse extrapolar da nossa ansiedade prejudica a gente, né? Essa preocupação em exagero, né, deixa a gente atordoado, vamos dizer assim. Então, uma das técnicas, por exemplo, que eu posso dizer que é super apropriado para diminuir a ansiedade é trabalhar com a sua própria respiração. Então, existem vários exercícios respiratórios, os chamados pranayamas, controle do prana, né, controle respiratório,
que auxiliam nessa diminuição dessa ansiedade. A ansiedade é essa mente que vai lá para o futuro o tempo inteiro, né? A nossa mente, ela raramente está no presente, ou ela vai lá para o passado, nas lembranças, por que eu fiz isso, eu falei aquilo, devia ter, né? Está lá no passado, ou vai lá para frente. Será que isso vai acontecer? Meu Deus, será que onde meu cachorro, como é que... Né? Então, a mente da gente está o tempo inteiro fora desse momento. Então, a ideia é, né, quando você está muito ansioso, é que você está muito lá na frente, está muito lá no futuro. Tua mente está extremamente preocupada com coisas que eventualmente podem nem acontecer. Né? Sim. E as técnicas que te trazem para o centro, para o momento presente, são indicadas. Por exemplo, então, os respiratórios. Existem vários, mas uma dica super simples é: você inspira, conta quanto tempo você está demorando para inspirar. Solta o ar, exala no dobro desse tempo. Então, você prolonga a sua exalação e isso tende a acalmar você. É simples, né? Então, você inspirou, preencheu o pulmão em 3 tempos, exala bem devagar em 6, no dobro do tempo. Umas 3, 4, 5 respirações tende a melhorar. Adorei essa dica. Exala no dobro, né? Em dobro. Isso é legal. Pô, até técnica de yoga teve aqui, de ansiedade. Olha, essas entrevistas são fantásticas, eu fico admirada. Namastê, Iglesias, namastê. Isso aí, eu fiz também, viu, André? Eu fiz também, muito bom. Eu aproveitava que eu tinha escritório na minha frente, no meu escritório, ali na Alameda Jaú. Ali uma travessa, o quê? Uma paralela, né, da Paulista, né? Tinha um instituto, e então eu tentava fazer depois do almoço, à noite, sempre arrumava é muito importante, é fantástico. Né? Agora, eu vejo o seguinte, eu vejo como as mulheres são mais ansiosas que o homem, né? Né? Eu diria que... eu não sei se eu consigo... Ou a gente disfarça, ou nós como homem disfarçamos, eu não sei também, agora eu fico em dúvida. Ou a gente disfarça, né? Pode ser. Mas eu acho que nós mulheres somos muito preocupadas, sim. Eu acho que a gente tem 2 características. Tem uma fase interessante na minha vida. Logo quando eu comecei a trabalhar no Sejusc, eu comecei, né, eu atendi ali fazendo as mediações, e era incrível, porque era um caso atrás do outro de violência doméstica na minha frente. É inacreditável. Aí eu comecei a voltar para casa e ficava muito incomodada com isso. Eu falava, gente, o que está acontecendo? E naquela época, 2013, 2014, não se falava tanto em violência doméstica como agora, né? Que a questão saiu debaixo do tapete, agora está estampado e podemos, então, agora resolver, né? Mas antes era tudo muito escondido. Então, eu voltava, assim, incomodada com isso e tal, para casa. E aí, a partir de um determinado momento, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para entender um pouquinho esse universo do feminino, né? E comecei a fazer círculos de empoderamento do feminino, né? Trabalhar mesmo com as mulheres e tal. E na linha do que o Iglesias falou, eu percebia isso mesmo, uma característica muito grande de perfeccionismo em nós mulheres. Né? A gente quer as coisas daquele jeito. E isso dá uma rigidez muito grande, né? Porque a gente demanda isso de nós mesmos e a gente vai passar a demandar do outro. Né? Esse controle todo.
né? Isso eu percebia nas dinâmicas com as mulheres, nesses círculos de mulheres que eu fazia. E sim, muita ansiedade, né? Até por conta de preocupações com os filhos e assim por diante. Você tem razão. Aqui, olha, aqui nós temos a Marcelo de Paula. É interessante o outro homem falar. Acho que as mulheres tendem a ser mais implicadas do que os homens. Eu acho que, Implicado. eu não entendi, implicadas. Não, eu vejo que é o seguinte, elas são muito mais comprometidas, né? Não comprometidas. Pô, a mulher é o esteio da família, né? Aliás, a família começa com a mulher, né? Gerando, né? Então, existe esse lado. Eu acho que nós somos mais racionais. Agora, será que nós somos tanto racionais assim? Tenho as minhas dúvidas, né? Porque muitas vezes você passa aquela imagem de ser tão. Ah, tá, tá, tá. Acho que as mulheres tendem a serem mais se responsabilizam mais do que os homens. Eu acho que sim, claro. Elas são, sabe, ela é esteio da família, né? Isso mesmo. Mais comprometidas. É isso mesmo. Obrigado, Marcelo. Ah, legal. Você viu aqui a interação fantástica, né? Eu vejo, olha, endosso o que você falou, assina embaixo, é isso mesmo, né? Quando a coisa está me apertada, é a mulher que segura, né? A família, né? É a É, mãe, né? eu acho, eu acho que hoje em dia a gente consegue também desconstruir muito desses papéis sociais, né? Que a gente traz para o homem e mulher. Eu acho que a gente está numa fase muito interessante dessa desconstrução. Mas Total, total. ainda tem um longo caminho, Tem, né? tem. O feminino e masculino na nossa sociedade, né? Eu acho que no fundo, esse é o grande segredo de uma desconstrução que, que, que causaria uma transformação muito mais profunda em todos nós. E essa pandemia, eu acho que essa pandemia, o André e a Natália, eu acho que essa pandemia mostrou muita coisa, né? Não dá para ser homem e ficar passivo, né? Ah, eu faço só isso aqui. Não, você tem que fazer aquilo e ajudar a fazer aquilo outro, né? Eu acho fundamental, né? Quer dizer, então aquele que não sabe, claro, depende de tua posição, você termina uma coisa, você trabalha 24 horas por dia, mas você pode ajudar lavando uma louça, fazendo uma série de coisas domésticas, né? É o Você mínimo, pode, né, Iglesias? é o mínimo, é o mínimo. A Olha, casa, o lar é dos dois, o filho é, dos dois, e assim por diante, né? e eu digo para você, é prazeroso. Quando você incorpora, é prazeroso. Você faz aquilo que você fala, pô, fiz, pô, sabe, de bobear, você fez tanta coisa domesticamente, né? E aí você começa a dar valor para as mulheres, né? Você fala assim, puxa vida, a gente nem imaginava isso, né? Nem imaginava. Natália, nós temos aqui, olha, tem uma aqui da Rosângela, acho que a gente não leu, né? Andréia, brilhante entrevista, agregou-me muito conhecimento, muita prosperidade e luz na sua trajetória. Excelente final de tarde para todos. Com certeza. Assina embaixo. Obrigada, Angela. E tem Obrigada, a Rosângela. Arari, se você puder ler, Natália. Arari Teixeira, será que não seria o caso de se estudar a possibilidade de propositura de uma ACDF, Ação Constitucional, né? ACDF, perante o STF, pela própria associação ou pela OAB, para impor ao governo de São Paulo, TJ São Paulo, a obrigação de fazer cumprir a lei estadual que prevê a remuneração dos mediadores? Olha, bom, aí é para nós, né? Responder para nós. Arari, eu acredito que é o seguinte: primeiramente, nós temos que se unir. E aonde eu fiquei sabendo outro dia só, que eu fiquei sabendo que São Paulo não recebia. Eu fiquei escandalizado, né? Então, é uma coisa que nós vamos fazer, primeiramente, há condições de pagar, já foi decidida pela resolução que as partes que vão pagar. O único senão aí é a justiça gratuita. Que quando surgiu a resolução desde do Conselho Nacional de Justiça e depois São Paulo, eu falei, e a justiça gratuita?
A gente sabe que na justiça gratuita, principalmente na área que a gente gosta de atuar, eu também atuo na área de família, o André, eu adoro. No fórum eu faço a área de família. Eu deixei até a área civil. Que civil eu faço no meu dia a dia, né? Então, eu privilegio essa parte de família. A gente sabe que todas as ações entram lá como justiça gratuita. E a coisa não é bem assim, né? Semana passada eu fiz um divórcio que miseravelmente estava envolvido aí alguns milhões, pô. Então, sabe? Então, é a gente fazer o quê? Fazer a lei, sabe? Fazer a lei se prevalecer, né? Primeiramente, aí eu falo para a Ari, primeiramente tentar conversar, né? Conversar, né? Tá aí a tabela, ela tem que ser respeitada. Aquilo que a justiça gratuita, temos que conseguir verbas para isso, né? Que é um trabalho que está sendo feito. Por isso, não existe a defensoria pública, só tem os mediadores, eu preciso ganhar também, pô. Entendeu? E muitas vezes nós trabalhamos sem a defensoria pública. A defensoria pública, a juíza, a ação, não comparece na audiência, estou falando de fórum, inclusive, não estou falando nem de ser justo, fórum. Não comparece e a gente resolve. A gente, muitas vezes, trabalhando até duplamente, porque não precisa explicar para a pessoa que ajuizou uma ação pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública não compareceu e saber fazer saber como trabalhar para a pessoa não ficar, pô, e aí? Cadê meu advogado? Se outra parte vai com o advogado. Você fazer até papel duplo, né? Entre aspas, né? Fazer papel duplo, né? Que não é o ideal, mas a gente muitas vezes fazer e resolver, né? Porque a solução, resolver por quê? Quando eu vejo que a coisa, eu falo, não, vamos abrir outra audiência para a Defensoria Pública comparecer. Quando a gente vê que o negócio é urgente e uma coisa, a pessoa não está sendo prejudicada, aí sim, a gente, obviamente, aí sai acordo, né? Mas se a gente não conseguir, olha, Ararinha, para encerrar essa história, hoje, né? Porque essa história eu nunca. É longa. Quando todo mundo receber, é o seguinte: nós estamos pleiteando. Acho que o Iglesias, para mim, congelou. Congelou mesmo. Congelou para você também, né? Sim. Andréa, bom, então eu quero muito te agradecer, viu, pela sua participação. Você agregou demais aqui com toda a sua experiência. E ainda você trouxe para nós também, né, toda essa parte que você, né, faz com yoga, que você é professora, além da mediação, além de advocacia, além do sistêmico, né, eu acho que isso foi um grande ensinamento, na minha opinião, que você nos trouxe hoje. Porque dá para fazer, né, dá para a gente fazer muitas coisas, como você diz mesmo no sistêmico, quando a gente pertence, né, o pertencimento. Isso mesmo. Tá? Então, da minha parte, eu estou muito feliz com a sua participação e por tudo aquilo que você nos trouxe hoje, viu? Natália, eu que agradeço muito esse espaço, como eu disse, é muito importante, entendo eu, né, nós podermos nos expressar também, contar de todo o nosso trabalho. Muito, muito obrigada pelo seu convite. Eu realmente adorei participar aqui com vocês e estamos juntos. Obrigada, com certeza, nós vamos contar com você, viu? E se você também quiser, né, trazer painéis com os seus colegas que até estiveram aqui hoje, fique à vontade, tá? O espaço está aberto. Obrigada, Natália. Acho que o Iglesias conseguiu voltar. Retornei. Você viu que coisa? Pô, retornei aqui. Andréia, eu acho que eu ouvi que a Natália estava acompanhando o que ela acabou de falar. Você quer falar mais alguma coisa, Andréia? Não, agradecer a você também, porque você não estava presente. Então, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito precioso estar aqui. Obrigada a todos os participantes, os amigos, parentes, todos que estiveram aqui. Obrigada. O Iglesias parou de novo. Esse horário é um pouquinho, às vezes já começa a ter uma oscilação na internet. André, então eu vou agradecer
tá? A sua presença. Obrigada, Anitta Romeu escreveu aqui, parabéns e gratidão pela brilhante entrevista. Sempre aprendemos muito com você. Que ótimo. Obrigada, Anitta. Obrigada, Andréa. Então, Obrigada a todos. vamos encerrar aqui. Obrigada. Tchau, obrigada.